Então vamos no conceito da coisa. O que é a ideologia de gênero, padre? A ideologia de gênero é uma nova teoria sobre a identidade humana, segundo a qual, na verdade, não há nenhuma identidade que seja fixa. A identidade seria uma construção variável, instável, totalmente em movimento, né? E que não pode ser definida em termos assim objetivos. É claro que existem diversas abordagens diferentes de apresentar, modos de apresentar a mesma ideia. Certo. Mas, na essência, a ideologia de gênero é uma ideologia que apresenta a identidade humana como variável e como indefinível. A ideologia de gênero é um assunto relacionado apenas à sexualidade humana? Não, não. Inclusive, esse é um equívoco que frequentemente se apresenta. Aqueles que defendem a ideologia de gênero, quando nós vamos às suas fontes, quando nós vamos aos livros, eles mostram que, no fundo, não é possível dizer que haja uma identidade estável e que a ideia de uma identidade estável não passa de uma ficção. Por muitas ocasiões, né, esse assunto vira e mexe, ele aparece de novo, vamos dizer assim, na sociedade, ora pelas redes sociais, ora quando surge algo novo, né, na discussão do cenário político. Eu vou lembrar de um exemplo, aí o senhor me disse se isso tem a ver com essa discussão da ideologia de gênero. Atualmente, a ministra do governo Bolsonaro, há pouco tempo, né, no início do governo Bolsonaro, fez um comentário que foi muito explorado. Estou falando da ministra Damares Alves, quando ela fez uma referência que meninos devem usar azul, meninas devem usar rosa, meninos devem usar azul. Bom, isso foi exaustivamente explorado. Esse tipo de discussão traz à tona alguns vestígios do que a gente vai conversar na noite de hoje. Discutir ideologia de gênero no Brasil acabou sendo motivo de chacota, é uma discussão que está de maneira exageradamente estereotipada no nosso meio? Bom, este é um recurso muito utilizado por ideólogos, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam uma discussão um pouco mais séria e acabam tentando liquefazê-la, esvaziá-la em debates desse tipo, né? Então, por exemplo, pegam uma frase da ministra Damares e polarizam toda a discussão em torno dessa frase para caricaturizar o debate. Mas quando nós vamos, de verdade, às fontes mais especializadas no assunto, o que nós percebemos é que, de fato, eles sustentam a ideia de que a identidade humana é totalmente variável, que não há uma identidade estável e que uma identidade que fosse estável seria ela mesma uma ficção. Então, se nós vamos às fontes, essa a ideia, no fundo, que se apresenta. Agora, quando você quer desviar a atenção das pessoas para, digamos, aspectos secundários e até caricatos, então se procede desse modo. Tá certo. Logo de cara, quando a gente se depara com esse assunto, a gente percebe que entre a discussão central, não sei se central, talvez o senhor que é estudioso do assunto não considere central, mas para um iniciante pode ser uma discussão central, de que se trata de uma desconstrução do ponto de vista da sexualidade humana, que diz respeito a aqueles que defendem essa ideologia, vão dizer que a sexualidade humana se trata de justamente uma construção social, que, portanto, a biologia não deve ter um papel tão determinante assim na escolha da sexualidade de cada indivíduo. Isso, quando a gente está discutindo isso, nós estamos discutindo ideologia de gênero? Sob certo aspecto, sim. Quando nós colocamos assim a identidade em termos biologizáveis, né? Essa é uma das reclamações, digamos, dos sustentadores da ideologia de gênero. Quer dizer, eles dizem que nós fazemos uma excessiva biologização da identidade e, portanto, reduzimos a identidade humana à sua manifestação corpórea e, inclusive, em nome dessa manifestação corpórea, justificamos atitudes violentas, agressivas, por exemplo, contra as mulheres, contra os vulneráveis da sociedade. Esse é um modo de apresentar o problema
que é não apenas tendencioso, mas ele é extremamente forçado, porque você está jogando a questão para os seguintes termos. A identidade, ela é uma extensão da biologia, sim ou não? Quando nós entendemos que a biologia, ela obviamente não resume todos os aspectos da identidade, mas obviamente ela não pode ser desconsiderada. Você não pode passar por cima dela como se ela não existisse ou como se ela fosse um material a ser retoricamente interpretado de qualquer jeito. Então, quando nós vamos para uma discussão um pouco mais atenta do problema, então nós percebemos que existem modos mais equilibrados de tratar a questão sem cair nessas armadilhas retóricas dos ideólogos de gênero. Vamos entender o início dessa história. Como é que tudo isso começou para que que a ideia possa ficar mais clara para o nosso telespectador. Isso teve um início, né? Como é que foi esse início, padre? Na verdade, então, o primeiro a tratar do conceito de gênero como se fosse independente do conceito de sexualidade humana, né? A identidade de gênero como se fosse algo aleatório em relação à identidade sexual, foi o Dr. John Money, né? O Dr. John Money, ele fez isso na década de 70, e ele realmente fez uma sistematização um pouco mais, digamos assim, cuidada do assunto. Só que apenas 20 anos depois, na década de 90, precisamente em 1990, a Judith Butler pegou o conceito do Dr. John Money e o trabalhou filosoficamente de modo um pouco mais profundo, né? Ela pegou esse conceito e enxertou na filosofia do Michel Foucault. E desse modo o conceito ficou mais apresentável. Ele estava desgastado, né? Até a década de 90. Sobretudo por causa dos experimentos mal sucedidos do Dr. Money, né? Mas quando a Butler retrabalhou esse conceito, já dentro de todo o movimento feminista, dentro do movimento neomarxista, então o conceito ficou um pouco melhor apresentável. Ela deu uma roupagem mais acadêmica nesse sentido? Uma roupagem muito mais acadêmica, retoricamente muito mais bem trabalhada, mas a ideia não deixa de ser essencialmente aquela, que a identidade de gênero é uma identidade aleatória em relação à identidade sexual. Mas antes do John Money, antes da década de 70, outros elementos, bom, o século XX é um século recheado de problemas, né? A gente tem diversos pensadores que distorceram um monte de valores que já estavam estabelecidos na sociedade. Como um todo, a gente iria longe se a gente... Mas se eu conseguiria fazer um resumo para a gente, o que aconteceu antes ainda desse período, e de que maneira a família, na verdade, já foi sendo atacada no final do século XIX, na verdade não bem no final, né? No século XIX e depois no decorrer do século XX? Existem muitos modos de apresentar isso, eu mesmo já fiz isso de diferentes maneiras, né? Mas, de uma maneira bem esquemática, eu diria que nós tivemos uma onda, né, de contestação da família, que ficou filosoficamente bem determinada na filosofia do Marx, né? Ele, de fato, entendia que a família era a origem de todas as desigualdades humanas, e não apenas aquela família histórica. A própria ideia de família era a origem mesmo da desigualdade e da exploração. Isso ele apresenta naquele livro, que foi praticamente o último livro que ele escreveu, nem sequer publicou e assinou, né? A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado. Isso foi lançado em 1884, assinado pelo Engels, né? Exatamente. Mas acontece que durante o século XX, outros grupos econômicos foram percebendo que era necessário desmontar a família para você refundar a sociedade sobre bases puramente econômicas. E esses grupos econômicos, na verdade, perceberam que na tradição marxista recuperada pelas feministas da década de 70, Kate Millett e companhia, certo, eles conseguiriam ter a base de militância necessária, financiada por eles, para levar a cabo esse projeto, né? Então esses grupos econômicos internacionais começaram a subsidiar o movimento feminista internacional, as feministas radicais, as feministas, no fundo, com uma base profundamente de esquerda, né?
E elas, portanto, tomaram o conceito de gênero que tinha sido forjado pelo Dr. Money e, dentro da teoria neomarxista, repatriaram esse conceito de tal modo que ele é apresentado, digamos, no universo acadêmico de uma forma praticamente inquestionável. O que eu quero dizer é com diversas abordagens, mas que todas elas, no fundo, vão na mesma direção, criando um debate que, até certo aspecto, é bastante artificial. O que o Marx tinha contra a família? Qual o problema do pensamento marxista no que diz respeito à família? Marx, no livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, sustenta que o patriarcado é a causa de todas as desigualdades humanas. O patriarcado seria, digamos, a ideologia segundo a qual o homem ele tem poder sobre a mulher por causa de sua força física. Então, ele seria, no fundo, a causa, a origem da mentalidade burguesa, do capitalismo e assim por diante. Então, segundo essa tese do Marx, não há como desmontar o capitalismo sem desmontar o patriarcado e, portanto, sem acabar com a família, né? Agora, é claro que as pessoas não percebem que quando você inventa, digamos assim, uma teoria na qual você quer invalidar a própria existência da família, o que você está causando é destruir toda a estrutura primária da sociedade para que surja uma superestrutura secundária que é totalmente baseada na economia. Obviamente, aí fica claro a ideia marxista a partir daí, que tem na economia uma grande importância do seu pensamento. Só para ficar... Estou querendo entender e levar o telespectador a entender também. Ok, nós temos a visão marxista, as visões na sequência dos intérpretes de Marx. A Escola de Frankfurt talvez seja um divisor de águas nessa história, né, que é uma série de pensadores marxistas que, passado primeira fase do comunismo, já depois de instalado na Rússia, e depois de ver tanta tragédia que isso aconteceu, quiseram dar uma nova abordagem, né, para essa discussão, talvez de um ponto de vista, eles dando ênfase à cultura, querendo preparar a cultura de uma sociedade para receber a Revolução Marxista. A Escola de Frankfurt é um capítulo à parte, mas acho que está no meio aqui dessa história. E depois, com essas discussões mais recentes, a partir da década de 70, com médicos, psicólogos, feministas, etc. Essa teia de pensamentos, essa monte de pontos de vista que alguns aspectos parecem até antagônicos, mas acaba se convergindo em um ponto. Tudo isso foi um acaso que aconteceu? Isso é uma obra demoníaca? Isso é uma obra de um pensador maquiavélico que conseguiu unir tudo isso? Como é que o senhor classificaria isso? Olha, nós podemos fazer uma leitura espiritual disso e até chegar à conclusão de que existem forças espirituais malignas por trás. Mas, sem precisar apelar para isso, a gente pode simplesmente ver como que as correntes filosóficas, políticas, econômicas, elas foram confluindo em interesses a partir de uma visão muito parcial da natureza humana. Quer dizer, quando você, a partir do século XVIII, pretende criar uma sociedade totalmente baseada na economia, é natural que, a partir daí, você tenha visões tão parciais do ser humano que, aos poucos, você vai engendrando filosofias que entendam, por exemplo, que a natureza humana não existe, que, portanto, você precisa dar uma outra justificação para os comportamentos humanos, que você pode construir uma sociedade de um outro jeito, você pode desmontar a base natural da sociedade, que é a família, e fazer uma sociedade sobre bases puramente econômicas, puramente artificiais. Então, essas correntes, elas vão, aos poucos, se unindo e criando, digamos assim, simbioses mais ou menos artificiais. No caso da ideologia de gênero, você tem, digamos assim, correntes de pensamento que todas elas são juntas no mesmo esquema de poder que pretende, digamos assim, desmontar a estrutura primária da sociedade e remontar a sociedade sobre bases puramente econômicas, puramente materiais. Se ainda não ficou claro até esse ponto da conversa, para quem está nos assistindo, qual o problema da ideologia de gênero quando a gente compara, por exemplo, com a moral católica?
O problema fundamental é que a ideologia de gênero, pressupondo que não haja uma identidade determinada, ela esvazia o ser humano completamente da sua dignidade, de quem ele é. Nós não podemos admitir, aliás, isso seria até uma premissa contrária à nossa própria razão, né? Que ninguém tem uma identidade definida e definível, né? Eu diria, o problema da ideologia de gênero é inclusive anterior à doutrina. Ele é um problema de simples racionalidade. Quer dizer, se você parte da ideia que nada tem uma identidade, que toda identidade é um discurso, que toda identidade é uma ficção e que nenhum ente da realidade possui uma identidade determinada, ora, então a razão, ela simplesmente não tem mais base sobre a qual trabalhar. Você destruiu cognitivamente a pessoa, inclusive porque a gente não teria nem sobre o que falar, já que nada tem uma identidade determinada. Bom, então eu acho que está claro até aqui que, vou insistir nessa questão, que não se trata apenas de uma discussão sobre sexualidade humana. De modo algum. E a sexualidade humana está presente nessa discussão, colocada toda vez que alguém defende, ou que traz, ou que pelo menos acredita conhecer do assunto, para que talvez quem diga, olha, tem um problema aí, sempre seja taxado de alguém que está perseguindo a sexualidade humana, ou até mesmo os homossexuais? Sim, algumas pessoas jogam o foco da questão para o tema, por exemplo, dos homossexuais. Mas veja, se ninguém tem uma identidade determinada, tampouco a identidade homossexual está determinada, né? Quer dizer, se não existe homem, se não existe mulher, tampouco existe homossexual. Então, você determinar que a ideologia de gênero defenda o interesse dos homossexuais, quando você nega com ela a hipótese de que alguém tenha uma identidade, é uma contradição em si mesmo. É claro que aqui é muito fácil você misturar o tema com o tema do desejo sexual, mas passando por alto o fato de que, para os ideólogos de gênero, o desejo sexual ele também é indeterminado. O desejo sexual, segundo essa abordagem, ou as diversas abordagens mais ou menos que confluem aí, seria algo totalmente cego, né? Em que o seu objeto de desejo, de certo modo, é constituído pelo próprio desejo. Você não deseja algo que existe antes. Algo existe enquanto desejado por você. Então, quando a gente percebe que eles já partem de uma ideia em que o desejo sexual é indeterminado, é cego, é errático, ele não está, digamos assim, destinado a um objetivo, né? Ele não tem um objeto que o configure, então fica fácil perceber como as duas coisas podem se juntar no discurso só. Só que isso contraria a nossa experiência humana, porque as pessoas, elas não têm objetos de desejo completamente cegos, né? O desejo sexual está configurado por uma atração determinada. E essa atração determinada, ela já pressupõe um autoconhecimento e o conhecimento do objeto que você deseja. Quer dizer, da pessoa que você deseja, que tem também a sua identidade. Então, para que você possa passar a ideologia de gênero adiante, você precisa ficar desatento a uma série de dados. O problema é que a pessoa comum, o homem da rua, ele não tem sempre muito presente todos esses dados simultaneamente. Então, por isso é muito fácil engambelar uma pessoa sem que ela perceba todas essas nuances da questão.